Hoje nós estamos aqui no mecanismo da mediunidade, capítulo 13. E o André Luiz vai falar, inicia a fala, o estudo dele sobre hipnose. E ele dá um título interessante para esse capítulo que chama-se Fenômeno Hipnótico Indiscriminado. Então, nós precisamos saber o que quer dizer essa palavra indiscriminado. É confuso, indistinto, algo que não tem ordem. Então, ele vai falar do fenômeno hipnótico dos shows, dos circos, das praças. É disso que ele está falando. Daqueles estudantes de hipnose que hipnotizam a família. É disso que ele está falando. Por isso que ele chama de indiscriminado. Bem? E esse mecanismo, ele vai atuar no nosso cérebro, no nosso córtex cerebral. Ele vai atuar no nosso reflexo condicionado, não é no incondicionado. O reflexo incondicionado, para que vocês se recordem, é aquilo que usa o nosso córtex cerebral, que é aquela parte cinzenta do nosso cérebro, onde nós aprendemos, nós adquirimos conhecimento. Todas as vezes que falar em reflexo condicionado, guarde assim, ó, é algo que eu aprendi, é algo que eu absorvi, é algo que eu aceitei, é algo que eu me permiti que chegasse a mim e eu absorvi. Reflexo condicionado é isso. Alguém emite uma ordem, um pensamento, e você conscientemente aceita aquilo como verdadeiro. Bem? O incondicionado não. O incondicionado já vem conosco, desde lá do nosso nascimento. Né? Consequentemente, o André Luiz fala que o ato de hipnotizar é uma ciência de atuar sobre o espírito alheio, não é o corpo. Nós achamos que, quando observamos alguém hipnotizado, vocês já te cansaram de ver, só que não perceberam até hoje, que é um fluxo de hipnose em grupo. Esse mecanismo, ele está atuando sobre o espírito, no nosso caso, sobre a alma. E não é sobre o corpo. O corpo apenas registra a hipnose, ele manifesta a hipnose. É esse o conceito, tá bem? Agora, para que a hipnose possa durar bastante tempo, e esse bastante tempo eu não estou dizendo 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é isso. 1 dia, 2 dias. Esse bastante tempo a hipnose pode acontecer de durar anos. Anos. A pessoa está sob transe hipnótico e não sabe, não tem consciência disso. E é nesse sentido que o André Luiz está dizendo que a hipnose, para que ela seja duradoura, isto é, ela dure muito tempo e ela seja profunda, aquele que está sob hipnose não percebe que está sob hipnose. Não percebe. É preciso que não se desenvolva, não aconteça laços de afinidade entre o hipnotizador e o hipnotizado. Esse é um conceito comum entre todos os que estudam hipnose. E André fala sobre isso. Para que o hipnotizador, o magnetizador, possa exercer autoridade sobre o hipnotizado. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, André está dizendo assim, o ato de hipnotizar é uma ciência de atuar sobre o espírito alheio, sobre outro, não sobre o corpo. É o primeiro ponto importante. O segundo ponto, André fala que para que a hipnose seja duradoura e profunda, é imperioso que não se desenvolva intimidade entre o hipnotizador e a pessoa que está sendo hipnotizada. Por que isso? Porque a faculdade de hipnotizar, para que ela possa durar, ela necessita de alguém que possa ser obedecido. Se nós somos muito amigos, se eu procuro hipnotizar a Eliana, por exemplo, ela vai levar na brincadeira. Porque nós somos amigos. Nos encontramos, conversamos, brincamos, comemos bolo, tomamos chá.
Então, existe um vínculo de amizade aí. Então, se eu tentar hipnotizá-la, eu até consigo fazer isso. Mas isso não durará muito tempo. Não durará muito tempo. Mas se é com alguém que não me conhece e aceita as minhas induções mentais, essa pessoa pode ficar sob transe hipnótico diante do meu comando, diante do magnetismo que eu emito, por horas ou por dias. Porque ela aceita ser obediente e respeita a mim, pelo que eu sou, pelo que ela ouviu falar, pelo que ela desconhece. Eis aí uma questão interessante para nós debatermos agora. Esse mecanismo ele não muda tanto para encarnados quanto para desencarnados. Quando nós lidamos com encarnados, eles podem estar sob um transe hipnótico que foi induzido à noite enquanto ele dormia. Espíritos aguardaram que ele saísse do corpo em desdobramento e o submeteram a sessões de hipnose profunda, porque ele não vai se lembrar. Mas ao acordar, logo que for adequado, ele começa a obedecer, a seguir instruções dos espíritos que o hipnotizaram, dando-lhe comandos para que ele faça determinadas coisas. Então, isso pode acontecer e já aconteceu conosco enquanto dormimos. Hoje, mesmo que eles tentem, eles não conseguem. Consequentemente, sim, só, Márcia, abre o teu áudio. Desculpa, seu Antônio. Eu tô falando com a neném aqui, desculpa. Ah, tá bom. Então, o que acontece? Acontece de nós conversarmos com espíritos e depois de um determinado tempo que nós estamos conversando com ele, nós nos damos conta que ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele diz assim: não, me mandaram aqui. Quem mandou você? Não sei. Eu sei que eu tenho que fazer determinadas coisas. Esse tipo de situação leva-nos a deduzir ou inferir que esse espírito provavelmente está sob um controle hipnótico de outro espírito. Tá? O André ainda não entra claramente nisso, mas ele vai avançando pouco a pouco. Então, qual é a técnica básica para esse fenômeno de hipnose que nós vemos aí por aí? Nos circos, nas praças, nas casas. Existem alguns passos a serem feitos. Então ele diz assim, ó, primeiro passo, o hipnotizador pede silêncio. Então eu digo para vocês, eu vou começar o meu trabalho de hipnotizá-los. Mas para que isso possa acontecer, eu quero o silêncio de vocês. É necessário que vocês fiquem em absoluto silêncio. Enquanto vocês ficam em silêncio, eu vou olhando naquele grupo que ali está à minha frente, eu vou procurar descobrir quais pessoas daqueles que estão ali que são mais suscetíveis, são mais fáceis de serem hipnotizados, de receber a minha influência. Então eu começo, enquanto vocês ficam em silêncio, eu vou observando. Eu observo a Ivone, observo a Célia, observo a Alzira, observo a Iracema, e vou observando todos. E pelo que vocês estão demonstrando a atenção em mim, e como é que eu sei que a atenção está em mim? Bebendo as minhas orientações. A pessoa ela está praticamente em transe já. Eu estou falando e ela está assim, ó, concordando. Porque eu lanço alguns comandos. Vocês estão em silêncio? Não precisa fazer isso, mas faz. E eu observo quem fez. Vocês estão compenetrados e com a atenção em mim? Então, vamos pensar assim. A Gislaine faz esse movimento de assertiva, que está, sim, assertiva, ela está aceitando o meu comando.
A Iracema faz a mesma coisa. A Lia faz a mesma coisa. O Wagner está quieto. Então eu sei que o Wagner poderá ser hipnotizado, mas não nesse momento. Será no momento posterior. E eu sei quais os que vão obedecer o meu comando. São os que eu falei, porque eles estão assim concordando comigo. Quando nós vamos ou assistimos reuniões em igrejas evangélicas, ali se pratica hipnose em massa. Porque o pastor, ele tem treinamento para isso. Ele faz cursos de hipnose. Ele faz cursos de captação da atenção. De outros elementos, logo depois do púlpito, que estão aparentemente vigiando a multidão, são aqueles que vão alertar o pastor quais pessoas estão suscetíveis ao transe hipnótico. E essas pessoas são chamadas para frente. E quando elas são chamadas para frente, elas já vêm dispostas a aceitar qualquer comando daquele pastor. E é nesse momento em que nós observamos algumas coisas que, para nós, é algo surpreendente. Quando o pastor passa com o paletó batendo na cara de todo mundo e todos vão caindo um após o outro. Eles estão num transe coletivo. Aquelas mentes daqueles que foram ali na frente, elas estão todas interligadas e todas ligadas ao pastor. O André vai explicar isso melhor. Então, quando essas pessoas caem, elas não estão sob nenhum efeito do Divino Espírito Santo. Não estão. Elas estão sob indução hipnótica. O que o André fala? Que quanto mais as pessoas aceitam a minha influência, o que é que está acontecendo? Acontece que eu vou sugestionar alguém. Então, eu vou deixar a Eliana perguntar e vou fazer um exercício agora com vocês, para que vocês entendam melhor, tá bem? Fala, Eliana. O Antônio, o objetivo desse pastor, de fazer esse trabalho que você está falando, é usar as pessoas? Sim. É usar. Porque Sim. o objetivo da hipnose ali é apenas usar alguns sujeitos, né? Exatamente isso. Então, eu nunca fui numa igreja evangélica num culto que fizesse isso, mas eu sei que algumas pessoas aqui foram. Não? Algumas conhecem? Eu estou vendo a Márcia. A Márcia conhece muito bem as igrejas evangélicas. Isso, ela cansou de ver isso. Só que ela não entendia o que acontecia. Agora ela vai entender. Sim, ele quer usar as pessoas para convencê-las de que está havendo o Espírito Santo. Que elas estão sob unção do Espírito Santo. Elas estão sendo libertas dos males. Okay, elas estão sendo libertas das doenças. Entendi. Elas estão sendo ungidas. Ok. Essa palavra ungida, ela significa Cristo. Por isso que nós conhecemos Jesus Cristo, Jesus o ungido. Então, Cristo não é de onde deriva a palavra cristão, cristão ou cristãos, nada mais do que ungido. Jesus o ungido. Por isso que eles falam muito na unção. A unção do Divino Espírito Santo, a unção da fogueira santa. Então eles falam como é que eles dão o nome? Essas reuniões, né? Tem esses nomes, que por si só já são chamativos. E o que é importante que nós possamos aprender é que, por trás disso tudo, existe um propósito. Esse propósito é utilizar aquela massa que aceitou o comando, sem grande sacrifício, sem grande esforço, para que essas mentes, sob o comando do pastor ou do hipnotizador, envolvam os demais logo atrás. Então começa a criar um campo mental suscetível. E André fala como é que isso funciona. E por que é suscetível? Porque todos desejam receber a unção.
Todos querem aquilo. Todos querem ser ungidos. Todos querem ser tocados pelo Espírito Santo. E você aceita isso voluntariamente. Voluntariamente. Então, o André está dizendo que é necessário um determinado objeto ou um local, veja, uma igreja desse porte, e o pastor, ele proíbe, ou o hipnotizador, ele proíbe qualquer brincadeira. Não pode brincar. Então, ele pede silêncio, ele pede que se foque nele, e ele proíbe qualquer brincadeira, qualquer distração. Vocês não podem conversar com quem está ao lado. Vocês têm que estar focados em mim. Então, eu vou dar um exemplo. Eu brinquei aqui com meu irmão, quando antes de vocês chegarem, e nós estávamos brincando, um provocando o outro, e eu fiz assim para ele, ó. Sai, Satanás. Mas não é brincadeira, eu trouxe isso aqui para que vocês possam entender o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês é, quem estiver anotando, só para de anotar um pouquinho, olha para mim. Quero que todos olhem para mim. Tudo bem? Estão olhando para mim? Muito bem. Então, eu quero que vocês olhem fixamente para esse crucifixo, olhem só nele. Quando eu subi-lo, vocês vão subir o olho. Vou fazer isso, vocês vão subir o olho. Não é a cabeça, é o olho. Não é para fazer isso. É para fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou estar na altura do olho de vocês, eu vou subindo, e vocês vão acompanhando. Não importa se ele vai sumir. Olhem. Enquanto vocês olham, nessa altura que eu estou deixando, olhem aqui, não tirem o olho. Eu digo para vocês assim, estão vendo esse objeto à sua frente? Não precisa responder. Quanto mais vocês olhem para esse objeto, mais os seus olhos vão pesando. Olhem e os seus olhos pesam. Olhem e os seus olhos pesam. Vai chegar um momento em que você não consegue abrir mais os seus olhos. Você tenta, mas não consegue. Então, feche os olhos agora. É um teste, não é uma hipnose em si, tá? Feche os olhos. E eu vou dizer assim, vocês não conseguem abrir os olhos. Vou contar 3, e a partir do 3, vocês só abrem os olhos sob as minhas ordens. 1, o olho está fechado. 2, mais pesado. 3, não abrem mais. Mantenham assim. Enquanto vocês mantêm assim, eu vou dizer, tentem abrir os olhos. Por mais esforço que você faça, você não consegue mais abrir os seus olhos. Você só vai abrir sob a minha orientação quando eu disser 1. 3, a sua força sobre os olhos está voltando, a sua vontade. 2, você tem controle. 1, abra os olhos. Tudo bem? Então, são esses 2 primeiros passos. Amar a atenção, pedir silêncio, proibir brincadeiras. E aí, eu utilizo um objeto. Pode ser um pêndulo, pode ser uma vela, pode ser uma luz, pode ser movimentos da minha mão, em que vocês vão focar a atenção. E ao focarem a atenção em mim, acaba formando um circuito fechado mental. A mente de vocês está ligada à minha mente. E a partir daí, nada mais que você deseja fazer, você fará sem a minha aceitação, sem a minha orientação. Alguém teve dificuldade para abrir os olhos nesse exercício? Percebe? Uma coisa que vocês estão entendendo... Oi? Fala, Lia. Antes de você falar, Antônio, eu tentei abrir os olhos, mas eu não consegui. Realmente. Então, o que acontece?
Vejam, eu estou a 300 quilômetros de distância de vocês. Então, a hipnose ela pode acontecer através dos meios de comunicação. Televisão, rádio, internet, qualquer meio. Pode, independente da distância. Imagine que eu sou um espírito conhecedor profundo das técnicas de hipnose. Mas eu não tenho nenhum conceito moral. Eu uso esse meu conhecimento que eu adquiri, que eu estudei, eu utilizei meu reflexo condicionado para adquirir isso. E eu vou induzi-los à distância a obedecerem comandos meus sem que vocês saibam que está sendo comandado. É o que acontece com alguns espíritos que no momento em que nós estamos atendendo, ele mostra um medo terrível. Ele está apavorado e ele não sabe explicar de onde vem esse medo. Porque ele tem alguém controlando a mente dele para quando ele for capturado, for socorrido, ele não consiga se comunicar com aquele que está socorrendo, porque tem um comando mental, um gatilho implantado nele, que diz, olha, se for algo que não vem de mim, você vai se apavorar, você vai ter um medo terrível e você vai fugir de qualquer forma daquele lugar. Tá? Olha que você levantou a mão para... Vamos ver o que ele tem a perguntar, que aí vai enriquecendo o nosso encontro, né? Antônio, ficou nítido aí a intenção da hipnose, tá? Mas como que se dá o processo de hipnose quando ou é possível a hipnose sem a consciência do hipnotizador? Pergunto assim, em relacionamentos você vê muito caso onde tem um hipnotizador e um hipnotizado. Nesse caso, é extremamente consciente por parte do hipnotizador ou ela pode se dar de forma inconsciente ou ela é consciente para o espírito e não para o encarnado? Ou seja, ele vai te hipnotizar quando você estiver em desdobramento. Como é que é esse processo de obsessão entre encarnado e encarnado através da hipnose? Resumindo. Nós praticamos hipnose o tempo todo no nosso lar. O tempo todo nós praticamos hipnose um sobre o outro. Marido e esposa, mãe e filho, irmãos entre irmãos. Todas as vezes que nós encontramos-nos no nosso lar, num ambiente mais familiar, nós praticamos hipnose de forma inconsciente, viu, Alexei? Nem sabemos que estamos fazendo isso. Porque ela se manifesta da seguinte forma. Você, ao conversar com o seu ente querido, com o seu familiar, você dá determinados comandos. Olha, você poderia fazer um café para mim? Você dá um comando. Dependendo da sua entonação de voz, a pessoa aceita ou não. Amigo Alexei, você poderia fazer um café para mim? É uma forma. Alexei, eu quero que você faça um café para mim. É outra forma. Qual é a que tem mais chance de dar certo? A primeira ou a segunda? De ele aceitar? A segunda. E ainda não fez o café? Né? Aí ele diz assim, não, Antônio, claro que eu posso fazer um café para você. Ele já está sob o meu controle, sem se dar conta. Como você gostaria do café, Antônio? Olha, eu gosto do café assim, assim, assim. Tá bem? Ele vai procurar fazer. Aí ele volta com o café e ele pergunta assim, está do seu gosto? Perceberam? Se eu disser que não está, ele vai se sentir muito mal por não ter conseguido atender ao comando que eu dei para ele no primeiro momento que ele aceitou. Então, o hipnotizador, ele nunca chegará para você, no princípio, impondo nada. Eu quero, vocês vão... Não. Olhem para mim. Quero silêncio e não quero brincadeiras
e nem distrações. Olhem para o que está na minha mão. Olhem para os meus olhos. Quando vocês aceitam esse comando, você fecha o circuito mental, aquele circuito que o irmão mostrou da lâmpada. Lembram? Vocês são lâmpadas apagadas, a chavezinha está aberta. Mas quando eu puxo, eu dou o início, o comando da energia mental, e vocês aceitam, vocês abaixam a chave. E aí a minha ordem começa a circular na mente de vocês. É esse mecanismo tão básico, tão simples, por isso que ele fala que é indiscriminado, tem mecanismos muito mais complexos, é o que é abordado nesse capítulo 13. Mas ele vai nos preparando para os capítulos posteriores. Alguma pergunta até aqui, além das que já foram feitas? Antônio, Oi. eu aqui estava pensando, esses meios de comunicação, internet e tudo mais, é tudo hipnose que eles usam, Sim. né? Principalmente esses shot, essas coisas aí, o dia Sim. todo, Sim. que paralisam a... Vejam bem, tem toda a razão, mas eu vou pegar um exemplo. Eu estou aqui na casa da minha mãe há 20 e poucos dias. Eu não assisto Datena na minha casa. Há anos que eu não vejo Datena, mas minha mãe gosta. Como ela fica sozinha na sala, e se eu não estiver com ela, ela fica angustiada, ela quer saber onde eu estou, eu fico com ela. O que vem acontecendo ultimamente? Vai chegando uma hora da tarde, 13h30, eu começo a sentir um impulso em mim de ligar a TV para ver Datena. Percebe? Como é sutil? E quanto mais você resiste, mais intenso se torna esse impulso. Agora imaginem aqueles que vivem isso, shorts, TikTok, seja o que for, novelas, não importa, nesse mecanismo. Então, o irmão está colocando aqui o mecanismo do circuito simples de hipnose. O primeiro, que é o circuito aberto, são vocês antes de eu chamar a atenção. Olhem para mim. Fiquem em silêncio. Quando vocês começam a aceitar esse comando, vocês entram para o circuito que está com a lâmpada acesa. Vocês abaixam a chave de aceitação dos comandos mentais que eu estou dando. E depois que essa chave se fecha, vocês não conseguem abrir mais, porque eu não permito. É isso que acontece muitas e muitas vezes com os encarnados assistidos que estão lá nos procurando. Eles passam noite após noite em desdobramento sob indução mental de hipnose profunda para agir como o espírito deseja. O nosso cuidado não é não fechar a chave, que nós precisamos fechar a chave, mas nós precisamos ter um controle mental para não aceitar o comando desse espírito. Vocês poderiam pensar assim, então deixo a minha chave aberta e eu nunca vou sentir nada. Ele não vai agir sobre mim. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque esse aqui é um circuito físico e nós somos orgânicos. Nós pensamos, nós refletimos, nós temos ideias. E isso significa que nós estamos o tempo todo em circuito fechado, que é aquela lâmpadazinha que está à esquerda de vocês. Essa lâmpada é cada um de nós. A pilha é o espírito hipnotizador. Enquanto sai do polo positivo, que vai para o negativo, num circuito fechado, você está nesse meio, você é a lâmpada. E ficará acesa enquanto ele quer. E esse acender é fazendo a vontade do espírito. A espiritualidade amiga não usa isso. Não faz isso conosco, embora saibam fazer. Mas eles respeitam o livre-arbítrio nosso. Nós estamos sempre em circuito fechado e nós só vamos acender a lâmpada quando nós direcionarmos a nossa energia para o espírito que nós queremos que se feche no nosso circuito. Nós é que damos o comando. Não eles, não os amigos. Mas a espiritualidade, a adversária, que tem exímios hipnotizadores, não respeitam isso. Eles fazem você fechar o circuito. Tranquilo até aqui? Tudo bem?
Então vamos lá. Então, os 2 primeiros passos iniciam o circuito fechado. Primeiro passo, silêncio. Segundo passo, descobrir quais os que são suscetíveis. E esses que são suscetíveis, eu peço para olhar um determinado objeto, que pode ser isso aqui, pode ser a minha mão, pode ser os meus olhos, não importa qual é o objeto, mas eu preciso que foquem nisso. E ao focar nisso, para impedir qualquer distração, eu proíbo brincadeiras ou conversas paralelas. Tem que ficar olhando ali. Tá? Quem usa muito essa técnica de hipnose, nossa, esqueci o nome dele agora. É um hipnotizador famoso, já desencanou. Muito, muito bom. De modo que eu descobri, eu passo para vocês. Charcot? Então, nós temos esses 2 primeiros passos. Charcot? Não. É um outro. Eu esqueci o nome agora. Não é o Charcot, não. É contemporâneo nosso, que ele morreu faz uns 15 anos, mais ou menos. Aí nós vamos para o terceiro passo, que é o mecanismo de ação e reação. Olha o que o André está falando. No mecanismo de ação e reação sobre si mesmo. Então você recebe um comando, aceita esse comando, executa esse comando, olhem para mim, olha. Fiquem em silêncio. Ficaram. Então a tua mente está agindo sobre você mesmo, aceitando esse comando. Aí ele diz assim, que a corrente mental daqueles que estão assistindo e entram em sintonia com a indução do hipnotizador passa a o quê? A manifestar as induções mentais e se predispõe a executar as ordens recebidas. Essa é a grande questão. E isso é um processo hipnótico básico, simples. Não tem nada de profundo nisso. Ele está dizendo, se a tua mente aceitar, e você, num processo de ação e reação, você está aceitando o comando, fecha os olhos. Olhe para mim, olhe para ele. Presta atenção aqui. A sua própria mente começa a agir sobre você. E agora, a tua mente agindo sobre você, a mente da Lia fazendo a mesma coisa, a mente da Rose fazendo a mesma coisa, a Gislaine a mesma coisa, o Wagner a mesma coisa, todos vocês fazendo a mesma coisa, as pessoas não precisam estar no ambiente. Veja, vocês não estão no meu ambiente. Vocês estão distante de mim, mas estão sendo influenciados pela minha onda mental, pelo meu direcionamento. Então eu vou fazer um exercício agora, onde vocês perceberão de uma maneira leve como será difícil vocês se libertarem do comando que eu vou dar. Então, eu estou já dizendo para vocês, o hipnotizador não diz o que ele vai fazer, mas eu estou dizendo, para que vocês não tenham receio, tá bem? Então vejam bem, vocês vão ficar em silêncio, vão fechar os olhos, vão ouvir a minha voz, vão se desdobrar, e por mais que os amigos espirituais queiram tirar você do meu controle mental, vocês não permitirão. Qualquer palavra que ele disser, a única reação que vocês vão ter é de rir. Então fechem os olhos, fiquem em silêncio, concentrem em mim. Concentrem em mim. E vão se desdobrando pouco a pouco. Mas vocês permanecem ligados em mim. Ao encontrar a espiritualidade amiga, todas as vezes que qualquer um deles disser algo para vocês, a única reação que vocês terão será de sorrir ou rir. E vocês farão isso até que eu libere vocês dessa minha indução mental. Quando o amigo falar, vocês verão uma cena engraçada e vão rir daquela cena. Começando agora no 3. 1,
Lembrem-se das orientações, só se permitirão seguir as minhas ordens. 2, qualquer um que tente falar com vocês, vocês criarão uma cena engraçada. 3, e vocês só irão rir da cena até que ela desapareça sob o meu comando. Podem começar. Podem passear por onde quiserem. Qualquer um que se aproximar, vocês sabem que estão sob o meu comando e irão fazer o que eu mandei vocês fazerem. Quando eu falar 1, vocês acordarão, abrirão os olhos e voltarão para cá. 3, venham voltando. 2, já tem consciência do corpo. 1, pode abrir os olhos. Abram. Ivone, como foi? Antônio, se eu fechar o olho, eu durmo. Eu vou embora. Tá bom, mas como foi? Eu desisti de fazer o exercício. Ficou com medo? Célia? Eu vi uma cena mais ridícula do que para rir, né? Só para sorrir mesmo, que eu achei ridícula. Qual foi a cena que você visualizou quando ele falou com você? Então, era uma carroça e o cavalo empinava, não tinha sentido. Tá bom, Coisa Célia, muito bom. ridícula. Parabéns, conseguiu. Alzira? Parece que eu saí aqui e me vi sentada, assim, um pouco aqui Sim. assim, só. Não há nada mais além disso. Conseguiu perceber algum amigo perto de você? Não, Tá bom. E você, Iracema? Não consegui, não, Antônio. Tá bom. E você, Lia? Aí eu me desdobrei, Antônio, e estava num lugar assim, que beirava um mato e tal, mas eu sabia que eu estava sob vigilância, alguém estava me olhando, e era você. Eu saía um pouquinho assim, mas eu não podia me distanciar muito, porque eu sabia que você estava me olhando, eu não podia ir longe, Tem razão. sabe? Aí depois eu voltei, e sabe quando você pega assim o balanço de criança e roda, 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 depois você solta, aí ele fica virando? Eu fiquei vendo isso. Tá bom. E você, Coisa Lia? mais... Antônio, Fala, irmão. o Rui Sampaio, O quê? o hipnotizador que morreu, Não, o Rui Sampaio é brasileiro, é um inglês, inglês, que eu não lembro o nome dele agora, mas logo eu passo para vocês. E você, Eliana? Olha, eu não vi ninguém comigo, eu estava sozinha, Certo. mas a cena engraçada, ela apareceu de repente na minha mente, assim, eu estava dentro de uma piscina, eu me via imersa na piscina, Certo. e me via lá fora da piscina, na borda, rindo de mim que estava dentro aqui da piscina. Não percebeu ninguém com você, né? E você, Rose? Engraçada a cena. Então, eu estava num bosque, e aí tinha um lago e dois macaquinhos, e um se jogava e o outro dava a mão, e eles faziam muita graça. Eu, ai, meu Deus do céu, que fofura, e fiquei ali. Bom, e você, Gislaine? Nossa, foi ridículo, eu tenho até vergonha de contar. Conta para nós, vai. Eu estava num caminho assim, meio numa trilha, daí alguém veio falar comigo e eu comecei. Foi ridículo. Eu comecei a cantar uma musiquinha. Eu não vou te ouvir, eu só escuto o Antônio, lá, 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 lá. Gente, comecei a fazer careta. Foi ridículo, foi ridículo. De repente eu parecia uma menina de 6 anos, de vestidinho assim, pulando. Ridículo. Muito bom, Gislaine. E você, Wagner? O meu foi meio desafiador, assim. Eu tenho Vamos essa lá. mensagem. Se concentra, se entrega para o exercício
mas você tem o controle. Levante seus dedos para você ver como você consegue controlar. Aí eu levantei os dedos, baixei o dedo, mas continua. Eu senti que eu estava bem longe de mim, mas eu com controle do que eu estava fazendo. Muito bom, Wagner. Lucilene e Dona Dirce. Pronto. Eu consegui me desdobrar, né? Eu fiquei aqui mesmo no meu condomínio, assim, e fiquei rindo igual uma boba. Não escutei mais ninguém. Tá bom. Dona Eu não Dirce, consegui conseguiu? nada, não. Eu não consegui Tá nada. bom. Márcia. Pelo amor de Deus. Eu também, eu consegui desdobrar, só que eu estava num campo, só que, tipo, eu não vi nada. A única coisa que veio na minha cabeça é, tipo, estou com fome. Só. Então foi isso. Alexei. Conseguiu, amigo? Eu desdobrei pro nada e a imagem, aí veio um amigo, aí a imagem, né, engraçada era tipo uma videocassetada, alguém andando e dando com a cabeça no poste. Aí eu falei, mas isso eu entendo que era engraçado, mas agora não é mais, coitada, a pessoa se machucou, né? Então eu fiquei nesse dilema ali, mas foi interessante que depois do tempo, para mim foi bem longo né, o exercício, e eu já fui meio que um processo de introspecção, sabe? De submissão a você. Foi bem isso. Muito bom, amigo Alexei. Viviane e Alzira. Eu não consegui não, Antônio. Tá ótimo. Você, Alzira? Eu já falei, Antônio. Você já falou que mudou de posição aqui. Sim. Ana Laís, se não estiver dormindo. Que ela pode estar dormindo, né? Eu nem tô tentando, Antônio, porque eu tô com dor no olho. Tá bom, querida. Muito bom. Bom, vamos fazer uma análise rápida. Percebe que alguns conseguem fazer mais do que outros? Alguns são mais resistentes? Alguns têm uma resistência a uma indução mental simples. É o caso do Wagner, por exemplo. Ele ainda, não é que ele não seja passível de ser hipnotizado, mas ele exigirá exercícios entre o hipnotizador e ele, quer dizer, vamos supor, eu me reuniria com ele e eu faria uma série de exercícios com ele durante algumas semanas, até que ele estivesse pronto para aceitar os comandos que eu daria a ele. Então vamos lá. Todos vocês conseguiram fazer o exercício. Por que eu estou dizendo isso? Porque nenhum de vocês disse assim, claramente, eu percebi um amigo espiritual comigo, eu percebi a presença dele comigo, conectado a ele. Não, vocês não conseguiram isso. Por quê? Vocês estavam sob uma sugestão de um encarnado dizendo que é para não fazer isso. Tá bem? Quando a nossa mente se rende e aceita a sugestão mental, é o primeiro passo para o controle do hipnotizador. Então, quando a mente aceita e se rende, isto é, se propõe a fazer aquilo que está sendo comandado, é o primeiro passo. E é nesse instante que todos os seus critérios de ética, de moral, nesse exercício leve, não entrem no quesito, não bloqueiam você, porque não é nada que ateste ou atente contra a sua idoneidade, sobre o que você entende o que é bom ou aquilo que não é bom. Consequentemente, eu volto ao tema de que todos nós, quando nós nos relacionamos, nós estamos sob hipnose um do outro. Mas sempre haverá uma mente que é mais poderosa do que a outra, mesmo que inconscientemente. Nosso campo mental é fruto do nosso aprendizado, dos nossos
conhecimentos adquiridos ao longo da existência, dos nossos comportamentos. E é nesse sentido que o André Luiz vai dizer assim, ó, começando a sentir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideação comum. Qual foi a ideia comum que eu dei para vocês? A ideia comum foi: vocês vão se desdobrar, vocês vão encontrar-se com um amigo espiritual. Eu não disse que vocês iriam percebê-lo e vê-lo e senti-lo, mas todas as vezes que ele tentar chamar você ou falar com você, você vai criar uma cena engraçada na sua mente. A qualquer estímulo que vier o meu, vocês não obedecerão. Vocês verão algo que eu estou implantando agora. E eu não disse qual é a cena. Eu não disse qual é a cena. Eu deixei a mente de vocês utilizarem os recursos que possuem. Esse mecanismo que nós acabamos de exercitar, ele é utilizado naqueles encarnados ou desencarnados que já estão com o processo mental sob controle ou de encarnados ou de espíritos. Só que esse controle que eles já estão submetidos e eles respondem e aceitam, não é para fazer considerações ou criar ideoplastias como é o que eu fiz para vocês. Não é para isso. É para criar situações extremamente dolorosas, extremamente danosas para o encarnado e para aquele que está no seu círculo familiar ou de amizade. Então, o André Luiz está dizendo assim, ó, que as nossas mentes estão habilitadas a plasmar as formas pensamento. Nós vamos fazer um exercício agora de como é plasmar a forma pensamento, que são sugeridas. Então, eu vou sugerir para vocês uma forma pensamento, na qual vocês irão plasmar com aquilo que faz parte de vocês, mas ela tem que ter semelhança com o que eu estou dizendo. Bem? Então, nós vamos fechar os olhos novamente. Fechem os olhos. Preste atenção no que eu vou falar. E vocês irão, pouco a pouco, sentindo que a minha energia se liga à de vocês. E a cada momento de silêncio que eu faço, vocês se concentram em mim. Concentrem em mim. E lentamente, vocês vão imaginar uma cena onde vocês estão prontos para entrar nesta casa que está à sua frente. Uma casa de madeira, telhado baixo, escura. A porta está aberta e vocês vão entrar agora. Já estão todos dentro desta casa e a porta se fecha atrás de vocês. Não há por onde sair. Não há mais janela, não há mais porta. A escuridão aumenta, o ar fica pesado. Começam a sentir um início de medo, a respiração aumenta, o ar falta. E agora,
O que você mais quer é encontrar uma saída para fugir daí. Mas vocês não encontram, enquanto eu não mostro a saída. Quando eu contar 3, vocês verão a porta e poderão sair. 1, 2, 3. A porta abre e vocês saem. E voltem direto para cá. Voltem. Márcia. Eu não consegui fazer direito o exercício, Antônio, porque eu fui pegar uma água e não consegui me concentrar. Tem importância. Viviane. Eu vi a casa, mas eu não entrei porque eu já fiquei com medo de fora. Ela parecia assim, que aquela coisa tão assombrada. Quando eu vi a casa, eu falei, eu não vou entrar. Então, na indução mental, no fenômeno hipnótico indiscriminado, aquele que está sendo trabalhado, ele ainda tem controle sobre ele. Por isso que ela não entrou. Bem, ainda tem. Você, Alzira? Eu entrei, vi a porta fechando, vi tudo escuro, me deu palpitação, falta de ar, tinha uma janelinha pequena assim de vidro, na cabeça veio tipo quebrar o vidro, você fala que não tem nenhum lugar para sair, aí some o vidro, e a hora que você abre, nossa, é um alívio, a hora que acha a porta. Esse vidro é o consciente dela, dizendo, olha, tem algo aqui para você, mas aí eu atuo, imediatamente eu percebo e atuo, não tem, e ela fecha tudo. Tá bem? Esse exercício não pode fazer com a minha filha. Por quê? Porque ela tem pânico de lugar fechado. Então, ela não entraria de jeito nenhum, acho. Nesse caso, ela teria que passar por um processo terapêutico de lembrar por que ela tem pânico. Pois é. Porque ela faz tratamento, mas está difícil. Mas quem sabe mais para frente a gente conversando a gente ajuda, né? Tomara. Fala, Alexei. Como é que foi aí a sua viagem para casa escura? Eu roubei um pouco, eu vou admitir que eu roubei um pouco. Porque quando você mandou entrar na casa, eu já sabia o que ia acontecer. Eu falei, tá bom, então eu vou levar uma lanterna. Aí eu fiquei com a lanterna e eu falei assim, eu não vou entrar aqui. Aí eu falei, tá, quer saber? Eu vou desdobrar, e eu desdobrei nos 4 cantos da casa, fora. Sim. Aí nisso eu me via como a casa numa maquete, eu desdobrado e fora, abrindo a maquete. Eu falei, não, mas gente, eu preciso, né, esse não é a dinâmica, eu tô roubando. Aí eu entrei na casa e esperei, mas abri a porta. Mas eu conscientemente acho que eu não quis ficar dentro da casa e roubei. Com certeza. E você, Eliana? Ai, Antônio, Deus me livre. A hora que eu percebi o que ia acontecer, eu falei, tô fora. Mas eu entrei na casa. Eu entrei, assim, foi um desafio para mim. Eu entrei, realmente eu comecei a sentir falta de ar. A hora que você fechou tudo. Mas eu falei, gente, mas é só uma indução que ele está fazendo. Aí é só uma indução. Então, de novo, eu vi aquela cena. É como se eu estivesse dentro da casa. Sabe esses esconderijos de guerra que as pessoas põem as pessoas embaixo? E tem uma coisa de palha embaixo de um monte de coisa é coisa de árvore, galhos de árvore. Ventilação. Ventilação. Então tinha, só que quem estava do lado de lá era eu, de novo, e essa pessoa pisava em cima
disso para eu não sair. Então é meio que o meu consciente querendo Seu alter sair. ego aí. Muito bom, Aninha. Parabéns. E você, Rose? Depois a Gislaine. Então, Antônio, antes de você descrever a casa, eu já estava lá. Aí eu vi um senhor bem branco assim, aparentemente uns 70 e poucos anos, com uma capa bem grande, sabe? Mas assim, era de muitas décadas atrás, muitas. E aí ele tava com uma bota, assim, um traje, uma espada. Na hora que eu olhei para ele, eu já vi a casa, e você nem tinha descrevido a casa ainda. Aí você falou, entra na casa. Aí eu falei, ai meu Deus, eu vou entrar. Mas aí eu fui meio de costas, sabe? Eu fui observando o que ia acontecer lá dentro. E aí ele ficava olhando assim, ó. E aí eu vi que cada um entrava e ficava meio, o que vai acontecer? Isso mesmo. Foi isso. Muito bom. Então, um dos mecanismos da hipnose para controle é implementar ou implantar o medo, porque fragiliza aquele ser. O que vai acontecer? Essa angústia, esse desespero, esse não saber o que virá, é o que permite um controle maior daquele que está comandando. Tá bem? Vamos lá, Gislaine. Então, inicialmente eu resisti a entrar, mas eu falei, não, o telhado é baixo, tem uma janela ali, daí eu pulo qualquer coisa. E daí você falou que não tinha janela. Daí eu falava assim, Tô ferrada. tem 2x2 isso aqui. A gente aqui dentro, a gente arrebenta essa casa. Pode ficar Sei. tranquila que não vai dar nada. E aí eu consegui ficar tranquila, não fiquei ansiosa, nada disso, mas você acabou com a minha janela. Dona Dirce e Lucilene. Conseguiram? Sim, eu consegui entrar na casa e aí quando você falou que não tinha janela, ficou um lugar muito apertado e muito escuro, deu um pouco de Certo. fobia e quando foi para sair, nossa, foi um alívio, porque eu já estava bastante angustiada, mesmo que eu sabia que era você que estava controlando, né? Mas ainda assim eu senti. Você. Aí eu consegui entrar na casa, mas cheguei lá, fiquei com tanto medo, que me deu uma batedeira no meu coração. Não vi a hora de abrir a porta para sair. Tá bom. Fala, Ivone. Antônio, eu fui na casa, eu entrei e tudo mais, mas parece que estava tudo muito fechado, tinha algo ali dentro que incomodava. Mas o que me incomodava, porque você falava tão devagar, tão lento, eu já estava indo em direção à casa, tudo mais, e você ali devagar. Que processo é esse? Foi bom você falar sobre isso. Muitas vezes, a mente daquele que está aceitando a sugestão, ela começa a ficar ansiosa para o que vem, vamos lá. Quanto mais a pessoa fica nessa ansiedade, mais ligada ela fica ao hipnotizador, ao magnetizador. Maior controle ele tem. Por isso essa dinâmica, vocês irão... Percebem? Esse tempo é para que a mente fique angustiada, procurando resposta, impaciente consigo mesmo. E aí mais forte é a conexão mental que você faz com o hipnotizador. Ele não precisa fazer mais. Ele já estabeleceu essa ligação. A partir dali, é fácil fazer o restante. Inclusive, bloquear os espertinhos que levaram lanterna, né? Fizeram maquete, porque a gente sabe que isso vai acontecer, mas no começo deixa acreditar que vai conseguir, né? Depois a coisa fica pior. Muito bem. Não precisa ir muito longe. Os contadores de histórias que ficam lá pescando a informação para poder contar, e você fica ali esperando o cara, né? Para contar a história. E o cara vai falando e vai cadenciando, mas o cara está buscando lá no fundo do baú a informação que ele precisa passar. Exatamente. E você, Célia? Não, entrei na casa. Quando você falou que estava
num ambiente denso, eu senti, assim, para respirar uma certa dificuldade, aí eu olhei para cima e falei, vamos fazer uma escada humana, né? O telhado não é alto, mas aí acho que você falou qualquer coisa que não tinha nada, aí foi ficando todo mundo amontoado, e a hora que abriu a porta, eu acho que eu estava lá, eu era uma das últimas, porque a sensação que todo mundo foi feito uma boiada, assim, para passar, foi essa a impressão. Um atropelando o outro, né? É, mais ou menos, para sair rápido. E você, Iracema? Aí, Antônio, eu não consegui, porque o telefone tocou, eu me dispersei. Tadinha. Não tem importância não, viu, Iracema? Tá bom. E você, Lia? É o Uri Geller? Não. Não. É alguém que vocês não conhecem. Depois eu vejo e passo para vocês, tá bom? Desculpa aí. Não, tudo bem, vou tentando, né? A mente vai procurando, né? Mas não é não, viu? Fala, Lia. Então, eu também, Antônio. Engraçado que quando você falou que a porta estava aberta, eu já tinha visto a porta aberta antes de você falar. Eu entrei realmente na casa e muito escuro realmente, mas o meu subconsciente sabia que é uma indução, então eu entrei confiante. Aí foi amontoando, eu senti o Wagner atrás de mim. E eu fiquei lá, respirava fundo, respirava, mas durou uma eternidade. Quando você falou que abriu a porta, que nem a Célia falou, saí correndo, aliviada. Nossa, Muito bom. meu Deus. Percebem que são exercícios básicos, mas que já bem básicos, já nos assusta? Já nos deixa assim com um certo desconforto? Essa variação entre as descrições que vocês fizeram são os graus de passividade de vocês. O quanto vocês aceitam o comando sem questionar ou questionando. Esses são os graus de passividade. Então o André fala que as mentes que aceitaram a indução do comando do hipnotizador produzem oscilações, então todos vocês produziram oscilações mentais com a frequência de cada um. Por isso que um viu um vidro, o outro viu muito baixinho, o outro... Não, é uma indução, é só um exercício, ficou tranquilo. Tá bem? O outro levou a lanterna, debaixo do bolso. São graus de passividade. Agora, o grau de passividade, ele é perfeitamente observável. À medida que eu vou conhecendo vocês, e vou estudando, e vou analisando, e vou criando um formulário, um prontuário de cada um, eu sei quem é mais resistente e quem não é. Com quem é que eu vou me preocupar? Com quem eu vou focar minha atenção para não permitir que trapaceie? No Alexei, no Wagner. Os outros eu preciso dar atenção, mas eu não preciso ficar atento, vigilante, fechando as saídas. Eu vou focar naqueles que são mais resistentes. Como é que é feito esse processo? Eu vou insistir nos desdobramentos sobre eles dois. Quando eles desdobram, principalmente se eles não têm conhecimento como tem, o que nos protege dessas induções mentais hoje em dia são os conhecimentos que nós temos com os nossos estudos. Então, ao sairmos do nosso corpo em desdobramento, a nossa mente já não aceita a indução mental de espíritos que querem nos prejudicar. Não aceita mais. Mas, se encontramos assistidos lá na seara que não tem esse conhecimento, e é a maioria deles, quando eles desdobram, eles têm graus de passividade. Alguns já aceitaram há muito tempo, então a espiritualidade que quer controlá-los não se importa com eles, porque já faz parte do campo, do grupo de pessoas perfeitamente hipnotizadas, e há alguns que têm mais resistência, como Alexei, como Wagner e outros mais. Mas eu sei disso, eu os acompanho há muito tempo. O que eu faço? Aproveito a ignorância deles e os levo, sob indução hipnótica, para um local em que eles acreditam que eles estão bem. Um local bonito, um local aconchegante, um local onde
aquilo que ele mais deseja na sua mente está ali. E ali ele aceita. Ele aceita essa indução daquilo que ele deseja. Ele não vê a realidade, ele vê o que ele deseja ver. E quando ele aceita gradativamente, eu vou entrando com comandos de hipnose, onde, sem que se dê conta, ele entra sob o meu controle, até que a mente dele aceite. Ao aceitar aquela projeção e ao aceitar o comando mental, quando eu digo, como é que eu faço isso? Quando eu esse tempo de trabalho com essas mentes mais resistentes, que é o que me interessa também, porque são mentes que podem assumir postos de comando para mim, são mentes mais fortes, mas que estão abaixo do meu comando, eu digo assim, isso que você está vendo vai desaparecer agora, você vai ver o real. Puf! Aí ele vê onde ele se encontra realmente, numa masmorra, sendo torturado, sendo aprisionado, ele vai se ver como realmente é o local onde ele está, que ele imaginava que era de forma diferente. Então, há formas e formas de se trabalhar com a hipnose. Nesse sentido, meus queridos amigos, minhas amigas, é o que acontece quando nós estamos nos defrontando com adversários nossos quando estamos em desdobramento, e já com esse conhecimento nós não nos permitimos cair na indução mental desses espíritos, porque é quase que um feeling que você tem, você vai adquirindo, você vai se aprimorando em detectar essas projeções de hipnose que tentam controlar você. É isso que nós... Então, o teu grau de passividade, ele aumenta a resistência para espíritos que querem lhe prejudicar e diminui a resistência para espíritos que querem lhe ajudar, porque é um efeito contrário. Mas quem determina isso é a nossa mente. É a quem eu aceito e obedeço no comando que está sendo dado. Vamos fazer mais um exercício agora, onde vocês irão perceber, não verão, será a distância, a indução mental dos amigos espirituais. Vocês irão sentir a mente deles determinando comandos para vocês e que vocês precisarão perceber se é realmente um comando mental que vai proporcionar o bem para mim ou para alguém, ou se é um comando mental que apenas está disfarçando a situação para que você acredite que é o seu amigo. Essa segunda parte nós vamos fazer logo a seguir, mas a primeira será com o amigo mesmo, tá bem? Depois nós faremos esse outro exercício onde você precisa ter a habilidade para diferenciar se é uma projeção ou uma indução mental realmente de um amigo ou de alguém que se faz passar por. Tá bom? Vamos fazer esse outro exercício? Como é que nós nos preparamos para ele, então? Você dá o comando para você, para sua mente. Você vai dizer à sua mente que a tua oscilação mental, a tua indução mental, o teu campo mental, que parte de você vai buscar o bem. Aqui, o que é o bem? Aquilo que é de acordo com as leis divinas. Esse é o bem. Não é o que eu acho que é o bem. Tá bom? Vamos fazer? E vocês vão perceber a diferença agora. Tá? Para complicar um pouquinho mais, eu vou criar a ideoplastia para vocês. Eu vou induzir a mente de vocês a criarem um ambiente onde está presente o amigo espiritual de vocês. Tá bom? Vamos fazer? Fechem os olhos. Concentrem-se em mim. Todas as vezes que vocês ouvirem a minha voz, vocês sabem que quem está
da ideoplastia, da ligação com a espiritualidade, chama-se Antônio. Qualquer coisa que fuja disso, do comando que foi dado, vocês não aceitarão. O comando a ser dado é: vocês todos irão sair em desdobramento, irão para uma região que vocês irão criar agora, onde haverá uma paz, uma tranquilidade, uma energia que te envolve completamente. Todo o teu cansaço, todas as tuas dores, todos os seus desconfortos, pouco a pouco, começam a se esvair, como se o ambiente que aí está limpasse você com a sua pureza. E quanto mais limpo você fica, quanto mais leve você se torna, maior a tua percepção de tudo que está à sua volta. Aquilo que você não via, começa a ver. Aquilo que você não ouvia, começa a ouvir. Aquilo que você não sentia, começa a sentir. E você se entrega. E ao se entregar, você se liga imediatamente ao teu amigo ou à tua amiga. E essa força atrai um para o outro. E eles e vocês estão unidos. Não há conversa, apenas pensamento. E o pensamento do amigo é o seu pensamento. E o seu pensamento é de aceitar e desejar realizar o que ele propõe. A partir de agora, estão livres para fazer o que o amigo propôs. Podem começar. Vocês só retornarão quando terminarem a tarefa que aceitaram. Quando eu disser tempo esgotado, vocês voltarão para o corpo de vocês imediatamente. Tempo esgotado, voltem. Todos bem? Como foi, Alzira? Antônio, eu fui para um lugar onde tinha tipo um morro, assim, um gramado muito gostoso. Eu sentei ali e sempre não via direito, mas tinha uma imagem aqui branca do meu lado esquerdo o tempo todo. E eu meio que sentei em posição de meditação, assim mesmo. E o que veio para mim era que para continuar o estudo, alguma coisa assim. Como se sentiu? Me senti bem. E daí, imediatamente, eu vi tipo como se fosse um negócio redondo, assim, uma casa, mas era arredondado, com um palco lá em cima, e um monte de gente sentada e alguém palestrando. Muito bom, Zira. Alexei, como é que foi? Antônio, verifica a Eliana, que eu acho que a Eliana está no meio do caminho.
Não, não tá não. Tá? Já voltou faz tempo. Certeza? Tava lá ainda passeando, Eliana? Boa, irmão. Fala, Alexei. Deixa ela lá passeando. Eu fui para um deserto, absolutamente não tinha absolutamente nada em volta. Aí foi interessante que quando o amigo se aproximou, já foi para um oásis, né? Eu vi uma natureza assim, e depois o amigo era uma amiga, né? E eu tinha que ficar dançando com ela. Era uma música clássica, assim. Eu lembro bem de tudo ali, tá? Mas aí eu dancei quando você mandou voltar de volta. Muito bom. Fala, Wagner. Eu fui para uma paisagem, assim, um campo, tinha um lago na frente. Fiquei do lado com meu amigo, assim, observando, aí de repente ele conduziu, assim, para nadar, fiquei nadando. Aí depois veio a outra, acho que não era já o amigo, mandou mergulhar para buscar uma pedra no fundo. Aí eu voltei nadando pro rato, voltei. Quando ele mandou mergulhar para afundar, aí eu voltei. Muito bom. Fala, Márcia. Eu fui num lugar, uma paisagem diferente, não era como a nossa natureza, era uma natureza muito diferente, mas um lugar muito gostoso mesmo. Eu sei que eu deitava assim e abria os braços, começava a rolar naquele fofo, não sei explicar. E aí teve uma hora que falou que o amigo ia chegar, eu senti, só que a única coisa que ele falou para mim, falou assim, você precisa repor a energia. Tipo, eu senti isso. Aí eu saí andando naquele campo, cheirando os aromas. Eu não senti cheiro de nada, mas eu sentia que eu cheirava as flores. Foi bem gostoso, foi bem relaxante mesmo. Muito bom. Eliana, que continuou lá mais um tempinho. Eu fui para uma praia assim paradisíaca, assim, uma coisa linda, águas azuis, bem e conforme você chegava era transparente, você via o fundo das areias bem brancas. Não percebi ninguém comigo, mas eu percebi uma calma, uma tranquilidade muito grande e como se houvesse um comando para que eu entrasse nas águas, para eu me purificar. É isso. E aí eu Muito atendi, bom. entrei nas águas. Tranquilo. O importante é que fez. Fala, Rose, depois de Slaine. Antônio, eu senti energia, mas eu não consegui ter o registro desse trabalho. Tá Não bom. consegui para nada. Acontece. Fica Mas eu tranquila. senti Fala, energia. Gislaine. Sim? Eu acho que eu fui para uma praia também, mas o que me chamou mais atenção era que eu olhava para o céu e via aqueles raios de sol que passam entre nuvens, sabe? E aquilo me dava uma paz muito grande. Tinha sim alguém sentado ao meu lado, mas eu pedi que não me pedisse nada, porque eu só queria ficar quieta. Eu pedi que nem falasse comigo por pensamento, que ficasse ali do meu lado quieto. E foi o que aconteceu. A gente ficou ali quietinho. Eu E eu não digo que os queria amigos. voltar. Pedi para Eu não digo que os voltar. amigos respeitam o livre-arbítrio, né? Ah, não quero que você fale comigo. Não, Foi bem isso mesmo. não queria voltar, né, Gislaine? Não. Por isso que eu não seguro muito tempo vocês. Trago logo. Fala, Lucilene e Dona Dirce. Eu fui para um campo verde de grama, fiquei lá sentada, senti a presença do amigo do lado. Quando você falou que tinha um rio no fundo também, nesse local que eu estava, quando você falou que ele ia pedir alguma coisa para fazer, ele me levou num hospital, e aí tinha no leito uma menininha, branquinha, uma loirinha, de cabelo enrolado, e aí ele me pediu para colocar energia nela, e a gente ficou ali, quando você mandou voltar, eu voltei. Dona Dirce, conseguiu? Eu consegui ir numa praça e só vi muita criança. Só consegui Muito bom, registrar Dona isso. Dirce. Tá ótimo. Lia, depois Iracema. Então, no início, Antônio, não sei se eu dormi, mas eu só senti aquele comando que você disse para perceber a mente do amigo. Aí eu
eu fiquei ligada na mente dele, e aí ele falou assim para mim, vamos colher girassóis. Ai, que delícia. Falei, eu adoro girassol. Aí ele colhia, e eu também colhia, fomos colhendo girassóis. Aí, quando você falou para voltar, ele me deu todo o buquê de girassóis, sabe? Muito bom mesmo. Nossa, que lindo, viu, Antônio? Foi maravilhoso, meu Deus, quantos girassóis. Falei, eu adoro girassóis. E Foi você, Iracema? muito bom. Eu fui assim para um lugar, tinha um lago, grama, muitas árvores, e eu fiquei deitada ali. Aí eu senti a presença da minha amiga e ela disse para mim assim: você vai cuidar de bebê, de criança. Aí eu fui, aí me vi lavando os bebês, pondo talco, com aquele cheirinho gostoso. E eu lavei uns 3 bebês, mas aí era para dar de mamadeira, mas você chamou de volta. Foi isso. Muito bom. Célia e Ivone? Bom, eu fui andar numa praia e quando o amigo veio, ele me convidou para entrar na água lentamente, que eu tinha que repor minhas energias. Uhum. Eu fiquei bastante tempo lá até você pedir para a gente voltar e nós saímos bem devagarzinho. Aí cheguei aqui. Muito bem. E você, Ivone? Para variar, Antônio, eu comecei a ouvir uma voz bem tranquila. Por que duvidas? E depois Começou bem. apaguei, não lembro de mais nada. Por que duvidas? Ei, Ivone. Ivone sempre duvidando. Muito bem. Então, o que nós estamos percebendo aqui nesse exercício? Bem básico, tá, gente? Isso não é nada. Isso é uma brincadeira de criança em termos de hipnose, né? Nós estamos percebendo que quando se estabelece essa conexão e nós aceitamos a sugestão do hipnotizador, nós passamos a executar os comandos que estão sendo determinados, estão sendo dados. E a nossa mente ela está tão sob controle que ela não questiona nessas banalidades por que está fazendo. Por que eu estou repetindo nessas banalidades? Porque há um nível de hipnose, que nós vamos estudar mais para frente, onde o comando que é dado para nós, ele entra em conflito com os nossos padrões, com os nossos valores. E ao entrar em conflito com os nossos valores, nós recusamos para fazer. Então, por exemplo, num nível como esse, eu disse assim, vocês vão se desdobrar e eu quero que vocês adentrem determinada vila, um exemplo assim, e ali, ao encontrarem as primeiras crianças que vocês encontrarem, vocês vão matar todas. Isso entra em conflito com os valores de vocês. Aí vocês não fazem. Vocês não fazem. Mas há um grau de hipnose em que é exatamente esses valores que eu possuo que são usados pelo hipnotizador. Mas isso é mais para frente. Por enquanto, nós estamos fazendo apenas exercícios básicos. Então, o próximo exercício básico, para que vocês entendam que eu, como hipnotizador, vou induzir vocês agora com um exercício de diferenciarem a sugestão mental que vem para vocês em desdobramento, se ela é do amigo ou não. E o que vai fazer vocês discernir isso é o grau de conhecimento que vocês já têm. Não fiquem pensando que vocês vão registrar energia boa, nada disso. Vai vir um pensamento para vocês, uma determinada indução, um comando. E vocês irão aceitar ou recusar esse comando. Tá? Se a aceitarem, façam. Se recusarem, não façam. Aguardem um pouco e pode vir um outro comando que aí talvez vocês aceitem. Então, agora vocês têm um livre-arbítrio para escolher, de acordo com a consciência de vocês, qual é
a indução que vocês aceitam e executam. Ou negam, ou não aceitam ou não fazem. Tá bem? É exercício, tá, gente? Não tem perigo nenhum, não. Você ficar com medo, não. Tá? Ah, será que não? Não precisa ter esse medo, tá? Nós estamos sob proteção da espiritualidade, estamos treinando, né? E não tem certo e não tem errado, vocês já sabem disso. Não há certo, não há errado nos nossos estudos. Existem experimentos, experiências que nós vamos amadurecendo. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, desdobrem, e nesse desdobrar vocês irão caminhar por locais nos quais vocês se encontrarão. E começarão a receber induções mentais que vocês deverão aceitar e executar ou recusar e não executar. Tá bem? Então vamos lá. Respirem, desdobrem, coloquem-se a caminho. Cada um de vocês se verá em uma determinada região, um determinado caminho, local. E começam a perceber que chegam até vocês pensamentos que procuram adentrar a sua mente. A partir daí, a decisão será de cada um. Aqueles que já terminaram podem ir voltando. Vem voltando. Todos voltaram? Muito bom. Vamos lá, Ivone, como é que foi? Eu fui, eu sei que eu fiz alguma coisa, mas não lembro. Não registrou nada. O que Não você lembro. foi? O que você fez? Não lembro, Antônio, tem um apagão aqui. O que você sente agora que você está tentando lembrar o que você sente? Foi algo que te deixa tranquila ou algo que te deixa desconfortável? Desconfortável. E você, Eliana? Engraçado, eu quase tive a mesma sensação da Ivone, de esquecer, assim. Fiz um esforço e me lembrei, eu vi a cena, eu tendo que assinar com uma pena um documento autorizando alguma coisa que ia fazer mal para algumas pessoas. Eu me lembro que eu me via rasgando esse papel e queimando. Muito bom. E você, Márcia? Você falou na estrada, então eu me vi na estrada, muito mato, uma estrada de terra, andando, aí veio na minha cabeça, corre. Aí eu comecei a andar, mas correr, aí continuou, corre, corre, corre. Aí eu comecei a correr, falei, mas por que eu tô correndo? Aí eu olhava para trás, não via nada. Não, é para correr. Falei, mas é para correr muito ou para correr mais atleta? Só corre. Aí eu comecei a correr, falei, não, mas eu tenho preguiça, então eu vou correr mais devagar. Só isso, só mandou correr. Tá bom. E você, Rose? Não registrei de novo, Antônio. Não? Mas eu estive lá. Hã? Eu estive lá. Tá bom. Fala, Wagner. Eu voltei à mesma cena do que eu tinha ido antes, né? Que eu já tinha tido a mensagem de mergulhar. Mergulhar? Aí ele veio de novo e falou assim, vamos lá, já falei para você mergulhar, você tem que ir até o fundo. Aí eu falei, não vou lá. Eu peguei e voltei. Aí meu amigo pegou, saiu mandando nesse campo que era bonito lá. Aí meu amigo ele falou, o exercício é justamente para isso, para você treinar, para você saber que você tem o controle. Aí veio essa mensagem nova e eu saí andando com ele nesse campo. Fala, Célia. Eu estava num campo e foi muito nítida a frase que veio, que a raiva mata. E ela ficou o tempo inteiro, até que eu resolvi falar para ele que não ia adiantar, porque eu não ia entrar na dele e que eu ia esperar uma mensagem mais positiva. Aí veio o perdão edifica. Então eu concordei com ele. Certo. E aí você pediu para voltar. Os graus de passividade vão diferenciando cada médium, né?
Por isso que eu falei que não tem certo e não tem errado. Fala, Gislaine. Então, eu também estava numa estrada caminhando e aí comecei a ouvir muitas vozes, de repente eram muitas vozes mesmo, assim, parecia que tudo aquilo falava comigo. Ah, coloca a mão nesse toco de árvore oco, come daquela planta. Aí me veio um negócio assim, tipo assim, putz, a serpente que mandou a Eva comer a maçã foi a própria mente dela. E daí eu saí correndo, falei, não quero mais isso, desconcentrei. Tá bom. Você viu encrencada, né? Fala, Alexei. Para mim foi muito interessante o grau de detalhe. Eu fui para o Vietnã, eu consigo descrever exatamente onde eu estava. Eu acho que não sou tão jovem assim para ter reencarnado do Vietnã, mas e foi interessante que o primeiro comando foi assim, que eu tinha que afogar um vietnamita. E só que não teve um comando, só teve a imagem. Eu afogando o vietnamita. E aí eu falei assim, não, isso não sou eu, né? Não vou afogar ele. E logo depois inverteu o comando e falou assim, não, agora você tem que tirar os que estão sendo afogando, os que estão se afogando no rio. Aí eu comecei a tirar um monte de vietnamita do rio ali, e eles foram ficando sentados um do lado do outro, assim, mas um grau de detalhe muito preciso, grande, né? assim. Muito bom, Alexei. Iracema. Aí eu não me vi caminhando por lugar nenhum, eu já me vi chegando na porta de um bar daquele de faroeste, sabe? Que tem aquela porta que faz assim. E aí eu falei, aí eu não vou entrar. Aí depois alguém chegou e falou, vamos que eu vou te ajudar. E foi me levando para um hotel. Eu falei, não, aí também eu não vou. Aí eu comecei a chorar. Fiquei muito triste porque eu não queria fazer aquelas coisas e estava tudo me empurrando para aquilo. Aí apareceu alguém, uma mulher, falou, não, fica calma, vem comigo. Aí eu fui com ela, andando. Foi isso. Muito bom, Iracema. Fala, Lia. Então, eu também me vi andando num campo de barba de bode. Sabe aquele capim que chama barba de bode? Nossa, fui andando nele, bem o vento tocando, maravilhoso. Aí alguém falava assim para mim: volta, 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 né? Aí eu ouvi de novo: volta, volta, volta. Aí eu falei: ah, eu não vou voltar. Não voltei. Continuei andando, andando, até que você mandou voltar. Fiquei só andando, indo para frente. Não voltei. Tá bom. Lucilene e Dona Dirce. Depois eu vou para a Alzira. Eu fui andando numa estrada e do lado dela tinha assim muita mata escura e era tipo uns becos bem estreitos, umas ruinhas bem estreitas e tinha umas vozes chamando para entrar naquela parte escura que eu não ia. E quando eu olhei para o lado eu vi uma pessoa que estava assim no chão e eu tentei ajudar e levar numa casa que tinha lá. E aí tinha muitas vozes falando para não ajudar, para não entrar na casa, para não socorrer. Quando você mandou voltar, eu deixei lá na casa e retornei. Muito bom, Lucilene. E Dona Dirce, conseguiu alguma coisa? Eu só saí andando, não consegui registrar mais nada. Tá bom. Alzira e Viviane. Antônio, foi bem assim, bem sutil. Teve hora que eu achei até que fosse coisa da minha cabeça, mas foi tão imediata a imagem quando você falou para ir para algum lugar. Eu entrei numa viela, assim, onde tinha morador de rua, muito lixo, e alguém falou para jogar fogo, pôr fogo. Os moradores. Aí eu falei, jamais, isso nunca. E apressei o passo, daí eu já vi um campo verde, assim, com uma cerca de arame farpado, com um monte de ovelhinha, carneirinho, assim. Muito bom. Viviane. Então, quando você começou a falar, automaticamente me veio na mente um período da minha vida que não foi muito agradável, né? E estava vindo muito. Aí eu falei, Muito não, eu não forte. aceito. Muito forte, exatamente. Falei, não, eu não aceito. Aí mudou a imagem, já mudou para uma atividade que eu estava realizando hoje com os meus alunos em sala. Ah, que legal. Muito bom, Viviane. Olha como a mente
ela trabalha os contextos, né? Quem que eu não chamei? Chamei todos? Chamei, né? Chamei todos? Chamei. Então, nós estamos chegando quase ao final desse capítulo. Eu resolvi transformá-lo em alguns exercícios, do que ficar trazendo bastante a parte teórica. Mas, para entenderem melhor o que aconteceu com vocês, foi isso aqui, ó, que o André fala. Quando nós sugerimos algo que é elementar, básico, que não leva a conflitos, essa sugestão é absorvida pela onda mental da pessoa. Vocês absorveram a sugestão. Olha, vocês vão para o caminho, vocês vão ficar atentos à informação do amigo espiritual e analisar os pensamentos que virão, e vocês terão uma escolha. É bem elementar isso. Então, a onda mental de vocês aceitam com facilidade. Aí o André fala assim, que essa onda mental que foi aceitada com facilidade, que foi o que aconteceu agora, se incorpora automaticamente ao teu centro da atenção. Então, a atenção de vocês é que levou para o que vocês relataram. O Wagner retornou ao mergulho, ou o Alexei retornou a trabalhos que nós já realizamos ali no Vietnã e que ficou ainda no seu inconsciente, e ele volta agora com uma opção de escolha. E tem um comando para ele, olha, você vai afogar esse vietnamita, esse inimigo aí, ou seja lá quem for. E ele diz, não vou fazer isso. Então ele faz a escolha, a atenção dele volta para o socorro, não para o assassinato, o eliminar o outro. Né? Então, nesse sentido, a vontade realiza o comando no momento. É a vontade de vocês que realiza o comando. Eu vou continuar caminhando no campo de barba de bode. É a vontade, é que dá o comando. Tá? Nesse sentido. Então vejam o poder da mente nossa e da mente que induz. Mas o comando é sempre meu. Mas a partir do momento que eu começo a aceitar e a executar determinadas tarefas, a minha vontade vai enfraquecendo. E eu vou me tornando cada vez mais submisso a comandos de encarnados e desencarnados. E é isso que acontece com os espíritos que nós atendemos daqui por diante e aqueles encarnados que chegam para nós. Avançando um pouquinho mais, o André diz assim, que tudo isso não acontece de forma simples. Se a sugestão envolver processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência, a coisa muda. Então, se eu der um comando, se um espírito der um comando e que exerce uma influência muito alta na esfera da tua consciência, você vai aceitar ou resistir firmemente àquela sugestão. Você acaba recusando de todas as formas. Mas o André abre uma porta no nosso estudo, lá no finalzinho, nas últimas páginas. Quando existem atos mais complexos do espírito para que tenha sintonia nas ações que envolvem compromisso moral. Então, todas as ações que envolverem compromisso moral é mais complexo. Por isso que o Alexei não aceita afogar o vietnamita, que é um complexo moral para ele. Não, eu não me permito matar alguém, assassinar alguém, mesmo eu sabendo que isso é um exercício. Minha mente não recusa isso. Aí o André esclarece por que nós temos esse padrão hoje, e por isso que eu afirmo a vocês, nós não somos mais tão facilmente influenciáveis como éramos antes. E o André diz assim, é imprescindível que a onda mental do hipnotizador, do espírito magnetizador, hipnotizador, se case perfeitamente com a onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências. Então, o espírito que sugeriu para o Alexei assassinar o vietnamita, a tendência desse espírito que deu esse comando choca-se com a tendência do Alexei de não aceitar isso. Então, a onda mental do Alexei não é afim com a onda mental desse espírito. Então, ele não consegue influenciar, ele vai tentar influenciar a outro.
E o André diz assim, ó, com plena identidade de tendências ou opiniões, como se estivessem unidos moralmente um ao outro nos recursos de afinidade profunda. Nós precisaríamos estar unidos moralmente com a nossa mente a esses espíritos numa afinidade profunda de aceitar comandos que levam sofrimento e dor para o outro. Nós precisaríamos ter isso dentro de nós e a gente não tem mais. Não tem mais. E é nesse sentido que nós começamos a socorrer os encarnados que chegam e os desencarnados que chegam. Porque a nossa tendência moral é de nos unirmos aos amigos espirituais. E quando nós nos unimos aos amigos espirituais, vocês começam a ter a visão do espírito no socorro, no passe que vocês fazem, na psicoscopia que vocês fazem, na varredura mediúnica que vocês fazem, porque vocês estão unidos moralmente dentro do Evangelho de Jesus aos amigos espirituais. E por mais que aqueles espíritos tentem bagunçar o ambiente, e vocês já perceberam, e se não perceberam, prestem atenção, que essas agressividades que acontecem na sala de passe não é sobre os trabalhadores, é sobre o assistido. Porque a onda mental daqueles espíritos não é afim com a nossa, é afim com a dele. Moralmente, ele é afim com aquele espírito. Eticamente, ele é afim com aquele espírito que não tem ética nenhuma. Essa é a questão. Então, ele está sob controle profundo de hipnose, porque as tendências morais de moral dele são semelhantes à do espírito. E ele aceita isso e por isso ele passa a ser controlado. E nós estamos ao entorno, nós estamos criando um campo de energia que blinda a influência desse espírito sobre o encarnado. Por isso que quando o encarnado sai, o espírito fica. O espírito fica. E o nosso trabalho é demover o espírito dessa conjugação moral e mental e energética com o encarnado. Esse é o nosso trabalho. Por isso esse cuidado, esse carinho ao conversar com ele, para que ele possa mudar o padrão de energia que o liga ao encarnado. Quando ele muda esse padrão moral, ele se desvincula do encarnado. E o encarnado continua com o padrão moral dele. E vai atrair outros espíritos. E aí nós temos espíritos que chegam até nós e dizem assim, eu sou o Rafael, eu fui socorrido por vocês no dia tal, eu estava dessa forma, dessa forma, dessa forma. Esse é o trabalho. Ele estava sob profundo transe hipnótico em relação ao encarnado. Sim, Eliana? Muitas vezes esse conluio do encarnado com esse espírito obsessor, esse conluio de vibração, né, de faixa vibracional, pode estar no nível inconsciente, inclusive, né? Pode não sobre ser isso lá na frente, né? Ah, tá. Uhum. Normalmente é no nível inconsciente, sim. Por exemplo, ele pode estar em encontros, por exemplo, em desdobramento, na hora do sono, etc., né? Mas no dia a dia ele tem uma ideia de que ele tem que ele está numa outra faixa, que ele está numa outra vibe, né? Mas na verdade não está, é isso? A grande dificuldade que nós enfrentaremos é trabalhar exatamente nesse nível do inconsciente. Essa é a grande dificuldade, porque o inconsciente, ele realmente inconsciente. O inconsciente vai se manifestar em nós através dos sonhos. Porque o inconsciente, ele não tem linguagem. Ele não tem linguagem. O inconsciente tem imagens, tem símbolos. Então, quando nós sonhamos, é o nosso inconsciente falando conosco. É o nosso inconsciente. Daí, existem muitas respostas nos nossos sonhos. E é nesse processo que, quando vocês desdobram profundamente, vocês caem
no plano do inconsciente. E essas imagens que vêm são imagens que brotam de nós mesmos, que vêm borbulhando de nós mesmos, até que nós possamos atravessar esse inconsciente que é nosso para entrar no outro. Então, as primeiras projeções que vêm serão sempre nossas. E não há como fugir delas, porque elas nos pertencem. Até que eu atravesse esse inconsciente próprio para adentrar o do outro. É nesse momento que muitos de nós nos perdemos, porque o que nós deduzimos equivocadamente? Que aquilo que eu estou criando em forma de imagens, eu imagino, eu acredito que seja do outro, mas é meu ainda. Ainda é meu, por isso que não podemos parar ali. Nós estamos passando pelo nosso próprio inconsciente. Mas nós temos uma consciência determinando uma vontade. Eu estou aqui para fazer isso. Então a nossa vontade nos mergulha no nosso inconsciente, nos tira dele e entra no outro. Então as primeiras bombardeios de imagens que vêm, na maioria das vezes são nossas mesmas. E depois é que nós adentramos no outro. Qual é a grande questão? É que nós temos medo do nosso inconsciente, do que virá de nós quando nós mergulhamos nesse aspecto profundo do eu. E é isso que muitas vezes nos trava. Mas se nós entendermos que toda vez que essas imagens do nosso inconsciente, que ele não fala conosco, gente, o nosso inconsciente não fala conosco. Há um equívoco muito grande em profissionais de hipnose que diz assim, tratamento... Bobagem. Hipnose não trata nada. A hipnose não trata. A hipnose induz que a pessoa acesse determinados campos da sua mente, mas o acessar não cura. Não cura. A partir do momento que essa indução termina, tudo volta. É preciso tomar muito cuidado com essas questões de regressão de vida passada, constelação familiar, mesa quântica, tem que tomar cuidado com isso. Oi, pequenininha. Quem levantou a mãozinha aí? Eu levantei a mãozinha. Nosso inconsciente não tem verbo. Nosso inconsciente não só tem sensações. Ele só irmão. conosco através de símbolos. Ela é um esperto e mais alto. Oi, irmão. Vou falar. Nem entrou no ônibus, já quer sentar na janelinha, né? Pois é. E o ônibus está cheio, hein? Pior que não participou desde o início, né? Pois é. Essa é muito importante. Quer terminar, pequeno? Termina aí. Não, termina o que está falando. O consciente não vai falar conosco. Ele não fala conosco. Ele não tem verbo, ele tem sensações. E nós nunca vamos conhecer o nosso inconsciente totalmente. A gente tem nuance através dos símbolos. Ele manda símbolos, ele conversa conosco através de símbolos. Para você falar qualquer coisa do inconsciente, eu tive, veio lá. Ele tem que vir para o pré-consciente, ele tem que vir para a consciência. E veio para a consciência no mais inconsciente, vai chegar. A hipnose não trata nada, a hipnose trata sintomas, ela facilita para você ter medo de avião. Você faz uma hipnose para viajar de avião. Quando você voltar, o medo de avião vai voltar. Vai não trata, tem que tomar cuidado com determinadas coisas. Já que a nossa convidada chegou aí, né, não vamos deixá-la a ver navios, não é verdade? Não vamos, não seria digno nem honroso da nossa parte dispensá-la assim, sem mais nem menos, não é, irmão? Não tem razão, irmão? Perfeitamente. Que maravilha, né? Perfeitamente. Então nós damos a honra, a liberdade e batemos palmas para que o encerramento do nosso encontro seja aí mediante a nossa última passageira, certo? Aumenta o som, Toninho. Está muito baixo. Deixa ela chegar mais perto aí. Divina, é com você. Quem sabe o Dr. Jacob traz aí algumas instruções para nós.
Mas a semana que vem iremos para o capítulo 14, tá bom? Já comece a ler, porque eu não vou ficar nessa moleza de hoje para vocês, não. Gente, eu não sei do que vocês estavam falando, eu só peguei o Que inconsciente. maravilha, olha como é interessante. Ela não sabe do que nós falamos, realmente não sabe. Mas exatamente esse não saber é que liberta a mente para explanar sobre o que nós conversamos. Porque ela está dentro do inconsciente coletivo, já que é para falar de inconsciente. Cadê ela? Fugiu? Ah, não fugiu, não, tá ali. Você vai usar o inconsciente coletivo do grupo agora. Vou usar o consciente Fala mais coletivo. alto. Ele está falando assim, eu tenho que falar mais alto. Não consigo falar mais alto do que isso. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que é melhor eu não fazer. Estamos ouvindo, tá bom, pode falar. Então, Divine, você encerra o nosso encontro dessa noite. Cair de paraquedas, né? Vou tomar o ônibus, né? Vamos encerrar o nosso trabalho. Vamos ouvir a Sônia encerrar o nosso encontro. Então. Caros irmãos, a bondade do Mestre está em todos os lugares. A primeira coisa que se devemos dizer é que o aprendizado não é agora, não é ontem, não é amanhã. O aprendizado é eterno. Se desejamos alcançar uma vida em plenitude, desejamos compreender aquilo que viemos fazer enquanto encarnar, devemos nos pautar pelas respostas que vêm do alto, pelas respostas que vêm do nosso interior, pelas respostas que temos em nós. Sabemos que trocamos, confraternizamos uns com os outros. A consciência está em todo lugar. A consciência do universo, a consciência de Deus, está gravado em nós. Está gravado no espírito que caminha em direção ao mundo melhor. O mundo interno, o mundo externo, o mundo de progresso, o mundo da sabedoria. Mas para chegar em qualquer lugar, há necessidade de compreendermos os intricados laços da união do espírito ao corpo físico, do crescimento da matéria e o desenvolvimento de cada um de vós. Sois espíritos caminhantes do universo. Se propuseram a aprender, se propuseram a abrir a vossa consciência, se propuseram deixar para trás arquétipos complexos, deixar muitos equívocos, se propuseram a se reconstruir como espíritos, se propuseram a buscar a casa do Pai. Mas não podemos, irmãos, fazer a tarefa por vós. Muitas vezes clamam ajuda e esperam ajuda e desejam que respondamos perguntas sábias aos vossos corações. E devo dizer que vossas bibliotecas estão abarrotadas de conhecimentos atuais, de conhecimentos do passado não abertos, empoeirados. E deveis saber também que é o estudo constante que faz de vós homens caminhar, direcionar para o bem, estudar, mas acima de qualquer coisa. E a única coisa que pedimos, não tenhas medo de desbravar o universo diante de vossos olhos. E não tenha medo de desbravar o mundo interno dentro de cada um de vós.
Vossos espíritos buscam sabedoria. Saciai-vos, enchei vossas almas de toda a sabedoria, para que assim, um dia, podeis despertar a vossa consciência num todo e podereis dizer: não sou mais aquele que dorme, porque eu já vejo, porque eu já ouço, eu já descobri a verdade e esta me libertou. Paz e bons estudos. É. É, a última passageira pagou a passagem, até deixou o troco para gente, né? Viu? Exatamente o que nós estudamos. Exatamente o que nós... Descobrir o seu eu interior, né? O seu... é, buscar em si mesmo aquilo que você já é e aquilo que você precisa ser. Muito bom. Sendo assim, parabéns, Soninha. Um abraço ao Clélio, né? Que nos trouxe essa mensagem muito bonita, sempre mandando estudar, né? E o Clélio, é claro, as bibliotecas estão empoeiradas. Busquem o conhecimento, leiam, aprendam, né? Para que possam avançar, possam crescer. Podemos nos despedir? Ficou audível? Ficou audível? Melhorou. Melhorou, mas deu para ouvir. Depois eu aumento o som na hora de editar, eu aumento um pouquinho. Boa noite a todos, meus queridos amigas, minhas amigas. Tem trabalho hoje às 2 horas da manhã, não se esqueçam. Boa noite. Tchau para todos vocês. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Pode Tchau, tchau. desconectar aí, irmão. Você está na nuvem ou você está no computador? Eu estou no computador e mando amanhã cedo para você. Espero a conversa daqui a pouco, tá? Combinado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Vocês falaram de inconsciência? Não falou bastante de consciência, ele fez até